Povo, é com clima de chuva caindo lá fora, esse escurinho aqui, esse friozinho de hoje, que nós vamos conversar sobre o conto A Pirâmide Reluzente, do Arthur Machen, retirado desse livro aqui. Arthur Machen, o mestre do oculto, da editora Clock Tower. Então vem comigo logo depois da abertura. Povo, tá chovendo, viu? Tá uma chuvinha braba aqui. E nada mais que esse clima perfeito pra gente conversar sobre um conto de terror, né, gente? E ainda mais um conto de terror com essa cara, com essa pegada do folk horror, do horror pagão, que é então A Pirâmide Reluzente, do Arthur Machen, que foi retirado dessa edição maravilhosa aqui da editora Clock Tower, que vocês sabem que é uma editora que é queridinha no meu coração. E esse conto, meu povo, é um baita de um conto. É um conto incrível, é um conto que me deixou com medo, que me deixou assustado. Porque os seres que vão aparecer aqui então são coisas que eu acredito, sabe? Quem não me acompanha há muito tempo, ou quem me conhece e tudo mais, sabe que eu sou da religião Wicca, que é a antiga religião, que conhece a natureza e esse tipo de coisa. E a gente acredita na existência do povo pequeno, dos seres de outras dimensões e tudo mais. E aqui esse conto vai lidar justamente com isso, com esse tipo de mitologia, com esse tipo de misticismo aqui. Nós vamos ter aqui então o nosso protagonista, ele acaba relatando para o amigo dele que na vizinhança onde ele mora numa pequena vizinhança à beira de uma floresta. E essa vizinhança, então, desapareceu uma menina que é filha de um cara importante da cidade. E essa menina desapareceu e ninguém sabe onde é que ela foi parar, ninguém conseguiu encontrar ela. Então, o amigo do nosso protagonista resolve passar um tempo na casa do nosso protagonista. A casa dele faz divisa com a floresta. E dividindo essa floresta tem um muro de pedras muito antigo e um pequeno caminho de cascalho ao redor desse muro, que nesse caminho é onde as crianças passam então para poder ir e vir para a escola. E depois tem a floresta gigantesca lá, uma floresta muito grande, com muitas colinas e tudo mais. É uma florestona. E uma floresta bem antiga, diga-se de passagem. E acontece que começam a aparecer pequenas coisas ao redor do muro. Primeiro aparece uma fileira de pedrinhas, todas dispostas assim, bem rentezinhas uma à outra, como se fosse um pequeno exército de pedras caminhando. E na frente desse risco de pedrinhas tem uma ponta de uma flecha. E esse amigo vê que aquela ponta daquela flecha é uma ponta de uma flecha pré-histórica, povo. Não é coisa recente, não é coisa feita em casa, não. É uma ponta de uma flecha pré-histórica. Olha pra vocês verem. E a partir disso, então, começam a aparecer pequenos símbolos desenhados com pedras ao redor daquele muro. E eles começam a ficar encafifados com aquilo. O que é isso? Será que tem alguém dando sinal para ladrões virem invadir minha casa? Será que isso aqui é sinal de alguma coisa? E as noites vão passando e a cada manhã que eles vão verificar tem uma pequena formação diferente com essas pedrinhas. Primeiro tem esse exército de pedras seguindo. Depois aparece então uma meia-lua em formato de pedras. Depois aparece então uma tigela em formato de pedras. E por último aparece uma pirâmide em formato de pedras.
Aí eles acham muito esquisito aquilo, deve ser sinal, alguém tá mandando sinais. A princípio eles começam a desconfiar que são as crianças que estão passando por ali, que estão brincando com essas pedrinhas, desenhando as coisas com essas pedrinhas ali na beirada do muro. Mas não, eles começam a vigiar as crianças e não são as crianças. E a coisa começa a ficar sinistra quando começam a aparecer desenhos de olhos em todo o muro. A cada noite aparece um olho diferente desenhado no muro. Depois aparece outro olho. Depois aparece mais um olho. E quando eles vão ver, já conseguem contar 15 olhos desenhados nesse muro. E eles acham muito esquisito aquilo. E eles resolvem investigar então. Até que eles descobrem que aquilo é o sinal para alguma coisa se encontrar em uma depressão que tem na floresta, que tem o formato de uma tigela. É como se fosse um vale em formato de tigela. Aí eles percebem, então quer dizer que isso aqui é um sinal para alguém ir se encontrar nessa tigela à meia-noite de uma lua crescente, porque lá vai haver um pequeno ritual, uma pequena reunião, uma pequena alguma coisa. E eles resolvem ir lá para poder ver o que está acontecendo. E, povo, o que eles vão ver lá é surpreendente. E eu paro de contar a história por aqui. É uma história um pouquinho mais longa. Ela tem em torno de umas 20, 25 páginas nessa edição aqui. E, gente, ela é arrepiante, sabe? Quem acredita então nesses seres da floresta, em coisas obscuras que moram no meio do mato, esse tipo de coisa, vai ficar de boca aberta com isso aqui, povo. É uma história muito boa, é uma história muito criativa, é uma história incrível. Eu recomendo demais, povo. Então, fica a dica aí, porque Arthur Machen é um baita autor. E amanhã nós vamos conversar então sobre o conto Corações Perdidos, do M.R. James, retirado dessa edição aqui. Assovie que virei, da editora Penalux. Então, conto com todo mundo aqui amanhã, tá certo, pessoal? Então deixa o dedão pra cima aí e até amanhã. Tchau, tchau.